queridos catequizandos aqui da Paróquia Menino Deus. É com grande alegria que eu estou aqui para trazer para vocês o tema que a Igreja reflete no mês de setembro de uma forma especial, que é o tema da Bíblia, Palavra de Deus. E eu sou o catequista Saudi, sou seminarista, crescido aqui na Paróquia Menino Deus e que hoje estou estudando teologia e quem sabe, com a graça de Deus, com a oração de vocês, serei um padre um dia. E esse tema, ele é muito especial, porque é pela Palavra de Deus que nós nos alimentamos. Assim como nós nos alimentamos de comida, bebida todos os dias, a nossa alma também precisa ser alimentada. E um modo muito especial de alimentá-la é através da leitura da Palavra de Deus. E por isso, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, então vamos começar com uma canção que vai nos introduzir nesse clima de meditação da Palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois o sim e dói depois o não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conhece as sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. Ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos,
cumpre a missão de pregador do Evangelho. Consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos catequizandos, nós estamos meditando sobre a Bíblia. E essa leitura, ela é muito especial porque nos mostra a importância que a palavra de Deus tem para nós. Nós estamos aqui numa carta em que São Paulo escreve para Timóteo, que era um bispo lá do início da igreja e que foi enviado para cuidar de uma comunidade cristã. E ali São Paulo está dando algumas orientações para que ele possa bem exercer essa sua missão. E aqui São Paulo coloca para ele a Bíblia como um ponto de extrema importância, porque a partir dela é que ele deveria pregar e anunciar a vontade de Deus, a salvação para as pessoas. E é muito interessante que em um momento São Paulo diz assim, diz que desde a infância Timóteo já foi formado a partir das Sagradas Escrituras. E isso é algo muito importante para vocês também. Compreenderem que já desde agora a Escritura deve ser uma constante na vida de vocês. Vocês devem aprender desde novos a meditar na palavra de Deus, a deixar-se ser conduzido, ser guiado por ela. E São Paulo aqui fala que por ela, a palavra de Deus, o homem de Deus se torna perfeito. Veja que grande valia tem a Escritura para as nossas vidas. É ela quem nos torna verdadeiramente um homem íntegro, cristão, fiel a Deus e apto para amar as pessoas que o cercam e para viver em paz, em harmonia. E olha só, São Paulo também faz uma espécie de profecia. Ele diz assim, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. E nós vemos, em muitos casos, as pessoas já não mais crendo na palavra de Deus, já não mais aderindo a essa vontade de Deus, mas se deixando arrastar ali, como ele diz, pelas paixões, pelas fábulas, pela ilusão, achando que a verdade que salva, está em outros lugares, em outras fés, em outras coisas, mas não na palavra de Deus. No entanto, é por essa palavra que nós conhecemos Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que nos une ao Pai. E ele termina falando da esperança cristã, dessa esperança de quem viveu essa palavra, de quem se uniu a Deus, esperança de se encontrar com o Pai e receber deste Pai a glória do céu. E por isso, vamos tomar a palavra de Deus como uma orientação para a nossa vida, como um caminho que nos leva à paz, que nos leva à felicidade, que nos leva a Deus. Vamos compreender um pouco, então, sobre como a Bíblia é organizada. Bom, primeiro e antes de tudo, de onde vem esse nome, Bíblia? O que ele significa? É uma expressão que vem do grego, tá? Bíblia, que era um termo no plural, que significava os livros. Por quê? Porque a Bíblia é um composto de vários livros, todos inspirados por Deus, que se reuniu num único corpo. E por isso nós hoje utilizamos essa palavra no singular, Bíblia. No entanto, ela é um composto de muitos livros. Quantos livros são? São 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Por que essa diferença? A palavra testamento, ela significa aliança. Por que aliança? Porque uma antiga e porque uma nova aliança. Aliança é uma espécie de contrato, mas muito mais do que um contrato, porque ela é um compromisso de entrega
realizado entre o homem e Deus. Então, nesse compromisso, Deus se compromete em estar junto com o homem, em auxiliá-lo, em libertá-lo, em salvá-lo, mas pede também do homem que ele se comprometa em ser fiel a ele, em glorificá-lo, em buscar imitar a sua justiça. E isso é aliança. Certo, mas por que uma aliança antiga, do Antigo Testamento, e uma nova aliança, o Novo Testamento? É porque no começo, quando Deus começou a sua revelação, Ele foi preparando o povo para algo que aconteceria depois e que seria a plenitude da revelação. Então, no começo, Deus escolheu um povo e foi se revelando aos poucos, pedagogicamente, a esse povo. No entanto, faltava algo de muito importante. Faltava que o próprio Deus viesse a esse mundo e libertasse o homem. E é por isso que quando Jesus, Filho de Deus, vem até nós, no nosso mundo, Ele inaugura uma nova aliança que leva à antiga perfeição. E assim, as portas do reino dos céus, as portas da salvação, são alargadas para todos os homens da terra, e não mais somente aos descendentes de Abraão, como no Antigo Testamento. Então, acontece ali uma nova aliança, uma nova entrega de Deus ao povo e um novo modo de Deus exigir do homem que a sua entrega seja feita a Deus. Assim se estabelece, então, uma nova aliança na Igreja. E é por isso que nós dividimos a Bíblia nesses dois períodos de tempo. Um tempo antes de Cristo e um depois de Cristo. E por que esta revelação de Deus é tão necessária? Veja só, olhando o nosso mundo, nós podemos conhecer um pouco de Deus, de suas características, de suas perfeições. Mais ou menos como uma pessoa entrando na nossa paróquia, por exemplo, consegue ao entrar conhecer algo daquele pintor, porque vê aquelas belas obras de arte e consegue perceber um pouco de como ele é bom, dos seus talentos, de suas qualidades. Assim o homem também, podendo olhar a natureza, compreende um pouco de Deus a partir daquilo que vê no mundo. No entanto, Deus quis dar um conhecimento muito mais perfeito ao homem. Então Ele mesmo disse ao homem como ele é e o que Ele espera do homem. E mais do que isso, em Jesus Cristo, com a encarnação, Ele mesmo enviou o seu Filho e pessoalmente o Filho de Deus nos ensinou sobre Deus. E isso é algo muito significativo. Por isso que a palavra de Deus nós devemos ter a palavra de Deus em muita conta. É como se o pintor ali, ao invés de nos deixar somente tendo conhecido ele através de suas pinturas, ele mesmo nos escrevesse uma carta dizendo detalhadamente quem ele é. Então, com essa comparação, a gente entende porque é tão necessário o contato com Deus a partir da palavra desse Deus. No entanto, por mais que Deus estivesse Ele mesmo se descrevendo a nós, Ele não quis fazer isso diretamente, como se fizesse a Bíblia aparecer do nada em nosso mundo. Deus gosta de usar dos homens para que os homens pratiquem as suas obras. E foi por isso que Ele se usou de homens, de seres humanos, como eu, como você, para escrever a sua palavra. E Ele foi iluminando a mente, a vontade daquelas pessoas para que esses homens, como autores humanos, de fato, colocassem tudo e só aquilo que Ele mesmo queria. E por isso que a Bíblia é, ao mesmo tempo, palavra de Deus, mas também palavra escrita por homens, porque Deus usou dos homens para revelar a sua verdade. Passando para uns conhecimentos mais práticos. É provável que alguma vez outro catequista pediu para vocês encontrarem livros e foi um pouco difícil. E de fato, no começo é muito difícil, mas depois a gente vai pegando prática. Como que funciona essas citações bíblicas? Os livros, eles normalmente são citados em siglas. E essas siglas, normalmente, com algumas exceções, elas são a primeira letra do livro e, na sequência, a primeira consoante. Assim, por exemplo, Mateus é M e depois a seguinte consoante, T, MT, Mateus.
Claro, existem exceções, porque nem sempre dá para seguir essa regra. Então, vou explicar para vocês. Se vocês encontrarem no livro, por exemplo, no livro de catequese, escrito assim, MT 2,3. Isso significa que é Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 3. Então é só procurar a numeração lá no Evangelho de Mateus, encontrar o capítulo 2 e procurar no capítulo 2 o versículo 3. Mas se ao invés disso estivesse MT 4,2-10, o que quer dizer? É que Evangelho de Mateus, ainda capítulo 2, mas os versículos são do versículo 2 até o 10. Outro caso que pode acontecer é, por exemplo, MT 4,2-5,3. O que isso quer dizer? É que você vai ler todo o capítulo a partir do versículo enumerado e vai continuar no outro capítulo até aquele versículo que está enumerado ali. Então, é muito fácil e você vai pegando prática. Mas, em dificuldade, sempre peça a catequista, o pai e a mãe que eles vão te ajudar. Por isso, é que eu quero deixar esse convite para vocês. Tirarem a Bíblia de vocês do armário, se ela não está sendo usada, e começar a ter todos os dias um contato com a Palavra de Deus. Porque Deus ele quer falar conosco. E nós, às vezes, damos tempo a tantas outras coisas e não damos tanto tempo para Deus. Mas Deus é aquilo que mais importa na nossa vida. Por isso, nesse mês da Bíblia, tomem este propósito, todos os dias, a fazer uma pequena leitura da Palavra de Deus para se alimentar. É claro que nem sempre a leitura da Bíblia é algo tão agradável como seriam outras atividades do dia a dia. Sobretudo porque quando a gente lê a Bíblia, nós sentimos que nós somos também lidos por ela, no sentido de que ela se choca com a nossa vida e nós vamos vendo que nem sempre aquilo que eu vivo é aquilo que Deus está me pedindo. No entanto, é preciso esse esforço de se colocar diante de Deus e tentar cada vez mais se unir a Ele praticando a sua vontade. É muito interessante um caso de um jovem que queria mostrar que a Bíblia não valia de nada. Ele chegou para a mãe e falou: mãe, qual que é o evangelho mais curto? Eu quero ler esse evangelho e mostrar que ele não tem sentido algum. E esse jovem, então, foi indicado pela mãe para ler o Evangelho de Marcos, que é o mais curto. E ele começou a ler. E veja só que interessante, quando ele ia lendo aquele evangelho, ele foi percebendo que aquele Jesus que se falava no evangelho estava junto com ele, estava dentro dele. Ele foi sendo tocado por Deus e ele se converteu. Depois seguiu no sacerdócio e se tornou até um cardeal da igreja. Veja só, grandes exemplos de como a palavra de Deus nos muda. Por isso, deixo esse convite para vocês, meditarem mais na palavra de Deus. Para que vocês possam meditar um pouco mais sobre a palavra de Deus, eu escolhi trazer um livro para a gente se aprofundar um pouco mais nesse livro, que é o livro de Tobias. E é um livro relativamente curto em relação aos outros livros da Bíblia. Vocês vão ver, se vocês abrirem a Bíblia de vocês e olhar, que é só algumas páginas. E esse livro ele traz uma história muito interessante sobre a ação de Deus na nossa vida e sobre a importância dos anjos. Então, o livro de Tobias ele vai começar narrando a história de Tobit, que era o pai de Tobias, que era um homem muito justo, que fazia muito a vontade de Deus, mas que em um incidente acabou perdendo a visão. Pois bem, e ele começa a sofrer muito com isso, e logo também com a pobreza, pois ele já não conseguia mais trabalhar como antes. E naquela angústia, em meio a um grande sofrimento, ele reza a Deus, pedindo que Deus o leve, tire sua vida e o leve para junto dele. Também, muito longe dali, havia uma moça que também estava sofrendo muito, mas o caso dela era um pouco diferente. O nome dela era Sara, e ela havia se casado 7 vezes com 7 homens. Porém, na noite de núpcias, vinha um demônio chamado Asmodeu e matava o marido dela. E assim ela começou a sofrer demais com isso
Inclusive foi acusada de ter ela mesma matado aqueles homens. E em meio às suas dores, ela também reza a Deus, pedindo que Deus a auxilie, a tire dessa provação. E essas duas orações, a de Tobit e a de Sara, aconteceram ao mesmo tempo. E Deus, em sua providência, decidiu atendê-las e atendê-las em conjunto. Por isso que ele enviou Rafael, um grande anjo de Deus, um arcanjo, cujo nome significa Deus cura, para proteger essas pessoas, para ajudá-las. E aconteceu então que Tobit, achando que ele morreria de fato, chama o seu filho e diz a ele que ele tem um dinheiro que emprestou há muito tempo para um homem que morava em uma cidade muito longe dali. E então ele fala que Tobias deve ir buscar esse dinheiro, porque ele vai ser muito útil para eles naquela situação. Tobias, no entanto, nunca havia feito essas viagens longas e não sabia como. Precisava sim de um companheiro. E procurando, eis que aparece um jovem forte, que dizia percorrer muito naquelas estradas e se predispõe a acompanhar Tobias. Tobias não sabia, mas era o próprio anjo que havia ali assumido aquela aparência de homem. E veja só, eles vão até o pai de Tobias, Tobit, e ali tem a sua conversa e decidem partir em viagem. E assim, os dois, Tobias e o anjo, saem em viagem. E chegando nas proximidades do rio Tigre, Tobias se aproxima das margens do rio. E ali é atacado por um grande peixe. E ali o anjo, disfarçado de um homem, ajuda ele a vencer aquele peixe e a se livrar dele. Mas o anjo aconselha que Tobias retire do peixe algumas partes que seriam de grande valia para ele no futuro: o coração, o fígado e o fel. O coração e o fígado porque eles eram algo milagroso que Deus havia lhes enviado, e eles tinham a propriedade de afugentar os demônios quando queimados. E assim como aquele fel, daquele estranho peixe, também tinha o dom, o milagre ali que Deus fez de curar. E assim eles recolhem isso e continuam a viagem. Chega um momento em que o anjo ali começa a falar de Sara, dessa moça muito jovem, muito bela, muito virtuosa, mas que estava sofrendo porque seus maridos eram mortos. E ele fala que Tobias deveria se casar com ela. Mas Tobias fica com muito medo porque os outros homens morreram, foram assassinados pelo demônio e ele conhecia a história e não queria assim se casar com Sara. Mas o anjo o tranquilizou. O anjo disse que ele os ajudaria e que o demônio não faria mal a Tobias. Tobias ficava um pouco impressionado com a sabedoria daquele homem, mas não desconfiava que ele era um anjo de Deus. E assim eles seguiram até a casa do pai de Sara. E ali, não vou falar, a missão de vocês é descobrir o que vai acontecer no resto dessa história deste livro. É um livro curto, não vai exigir muito tempo de leitura de vocês. Podem ler em casa, com os pais, sozinhos, fica a critério de vocês. Mas procurem de fato o livro de Tobias para vocês conhecerem toda a sabedoria que está ali nessa bela história. E como tarefinha, então, vocês podem mandar para a catequista de vocês o que vocês acharam de toda essa história, qual é o desfecho dela. E essa vai ser a missão que vocês vão ter para ficar em casa, lendo essa palavra e meditando sobre ela. Meditamos assim sobre a importância da Palavra de Deus para as nossas vidas. E agora eu gostaria de colocar como modelo para nós Maria, porque ela foi um grande exemplo de mulher que atenciosamente ouviu a Palavra de Deus e viveu ela no coração. Uma mulher de escuta, de atenção, de prática da Palavra de Deus. E não é à toa que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus, nosso Salvador. E os evangelhos colocam sempre Maria como aquela que obedece a Deus e ela mesma diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E em muitos outros momentos,
Depois dos acontecimentos do Evangelho, ali na infância de Jesus, é dito que Maria guardava e meditava todas aquelas coisas no seu coração, porque ela é para nós um exemplo de pessoa que escutou, que meditou, que viveu a palavra de Deus. E, portanto, vamos agora escutar uma música que coloca justamente Maria como essa mulher da escuta, essa mulher que acolhe e que vive a palavra de Deus. E por isso, vou chamar a nossa amiga e catequista Luana para cantar um pouco para nós. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre serva, o que Deus aprouver. Hoje, imitando a Maria, que é imagem da Igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja, cheia de fé, de esperança, de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. No coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tivestes na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viver para ti servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da Igreja, já quer nosso auxílio, reproduzindo cristãos as feições de teu Filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Muito obrigado, catequizandos, por partilharem este momento de meditação de aprendizado comigo. E agora, colocando tudo o que nós aprendemos no coração da nossa mãe, vamos pedir a ela que nos ajude, que nos auxilie a viver e a meditar a palavra de Deus. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus fique com vocês. Até a próxima.